Coletiva do Dorival Júnior pegou fogo após a derrota do Corinthians por 2-1 fora de casa. Dorival não concordou com a pergunta do jornalista e respondeu na lata, que gerou um enorme estranhamento aqui. E na sua opinião, o Dorival ainda tem crédito? Deixa sua resposta aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora acompanhar aqui os melhores momentos da coletiva do Dorival Júnior. Boa noite, Dorival. Lili da ESPN aqui. Queria que você falasse sobre a noite de hoje, né, sobre a derrota, e por que o Corinthians ainda não conseguiu se firmar, né, depois da pausa para o Mundial? Você considera que a recuperação foi boa? Faltou alguma coisa? Como é que se explica não se firmar na competição de pontos corridos, né, dividindo as duas competições? Obrigado. Primeiro, nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando resultados. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumirmos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição. Porque o que nós estamos apresentando, realmente, não estamos fazendo por merecer. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você explicasse o segundo tempo, que o Corinthians só foi finalizar praticamente no fim da segunda etapa. Por que foi tão abaixo o segundo tempo do Corinthians? Se eu tivesse essa resposta, eu sou muito sincero com você, eu teria tomado todas as posições possíveis para poder mudar e modificar essa condição. Do que nós íamos apresentando, nós fomos muito aquém, muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. E podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Nós temos consciência disso e vamos trabalhar para que tudo aconteça. Boa noite novamente, Dorival. Júlia da TV Globo. Agora no final do jogo, o Mateuzinho disse que era uma preocupação dos jogadores, depois da Copa do Brasil, que a equipe pudesse entrar nessa partida sem o foco e a atenção 100% que deveria para esse jogo. Que era uma preocupação que eles tinham e, de fato, ele entendeu que o time realmente não entrou com a atenção que precisava. Você também vê dessa forma? E agora, esse é um resultado que mostra que o time precisa voltar a olhar para o Brasileirão, porque é uma competição traiçoeira também, né? Que em poucas rodadas você pode estar lá em cima e lá embaixo. A minha preocupação na primeira conversa, no dia da nossa apresentação, foi justamente isso. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. Era uma preocupação, sim, de todos nós, em razão de termos, e isso você entende como atleta, ido ao limite de um lado emocional, e uma partida poucos dias depois. Mas nós tivemos tempo para recuperarmos, para analisarmos, para posicionarmos a todos. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco, e de repente aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando e da maneira como atuamos. Dorival, aqui, hoje o Corinthians anunciou o jogador Vitinho, né? É um atacante que joga pelas beiradas. É o atacante que você espera para já aproveitar diante do Bahia com a ausência do Memphis? É um jogador de muita qualidade, já foi nosso jogador em outro clube, tem capacidade para jogar em algumas funções. Não sei se estará pronto já, até porque ele finalizou a temporada há 2 meses e pouco atrás. Ele precisa talvez de um período, não vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já para essa partida. Espero que sim, mas não acredito. Ô Dorival, boa noite, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Até aproveitando, né, com foco de quem não entrou em campo, sobre Memphis e Carrijo, o Corinthians ainda espera ter o Carrijo nessa temporada e o Memphis é aquele prazo mais ou menos de 1 semana? Obrigado.
Não, Um mês, bem perdão. diferente. O Memphis no mínimo um mês e o Carrídio provavelmente até o final do ano não tenhamos mais. Tudo bom, Dorival? Boa noite. Alexandre de Mendes, Portal Meu Timão. Dorival, por que a discrepância entre os jogos contra o nosso rival e o jogo de hoje contra o vice-lanterna, um time que já sofreu 35 gols já nesse Brasileirão 2025? É o seu maior desafio? Por que você acha que o time não tem conseguido manter a pegada do derby também nos jogos do Brasileirão, especialmente de hoje? Obrigado. Eu não acredito que seja pegada, que seja falta de vontade, que seja não, mas está faltando algo que foi diferente e vinha sendo diferente nas partidas anteriores, onde também não encontramos os resultados. Nós precisamos trabalhar muito em razão disso e tomarmos uma atitude. Eu acho que nós temos que ter consciência daquilo que nos vem faltando para que possamos vencer algumas partidas. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazê-lo na noite de hoje. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Muito obrigado, mas o nosso boa noite aqui é só às 11, a gente continua com o programa Fala Calçado, você pediu a palavra. Eu queria falar um negocinho aqui da coletiva, mano. E o Dorival, assim, ele veio, ele abriu a situação, falou que estava faltando, mas no final ele também dá uma segurada, né? O que aconteceu? O Corinthians não jogou com a mesma aplicação, não jogou com o mesmo empenho. E onde isso se revela? Como é que se vê isso? Se vê isso quando se perde a bola, ou quando você não consegue retomar do adversário. O adversário faz a transição, era o Juventude, fazia, você percebia que o meio de campo e os atacantes demoravam para retornar, e aí pesava em cima da última linha do Corinthians, tanto que foi assim o primeiro gol de Juventude. E você chega na última linha e começa a ficar fácil, porque aquele filtro que deveria existir com atacantes, com jogadores de meio de campo, ele não entra em campo. Ele acaba não retirando a bola do adversário. Ele não dificulta. A Juventude, não tenho culpa alguma. O Corinthians está me permitindo chegar dentro da área. Então, é isso que o jogo mostra. Isso estava claro desde o começo. Só para o torcedor entender um pouco. Às vezes você percebe que está aquela moleza e tal, mas onde é que você enxerga essa moleza? Você enxerga na ação do adversário e na facilidade dele de chegar. E você viu que ele mesmo falou que essa era uma preocupação depois do jogo contra o Palmeiras. Mas, Jean, eu repito, quinta, sexta, sábado, o jogo é sábado, não cobro nada. O jogo é domingo, é preocupante, mas na segunda, cara, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, e a segunda, quase que ele teve as 24 horas para enfrentar o Palmeiras. O jogo foi às 8 da noite, né? Então, cara, sim. Com 5 dias, cara, é diferente de 3 dias, tá? E lembrando que o próximo jogo é no final de semana. Então, a missão do Corinthians ela é diferente de outras equipes que estão envolvidas em Libertadores, mas tá desconfortável pro Dorival. Só para lembrar, próximo jogo do Corinthians contra o Bahia no próximo final de semana e o outro jogo do Corinthians no outro final de semana de novo, né? Exato, outra semana de Libertadores exato. Vai ter mais uma semana também. Continuar jogando a Copa do Brasil com foco para título da Copa do Brasil, porque é possível. Sim. Com um quarteto ofensivo ali, eu gosto de colocar o Carrilho com um quarteto ofensivo, eu acho que é um quarteto muito forte, aí tecnicamente falando, né, não só do ponto de vista de mobilização, mas acho que é um time que pode inclusive oferecer muito mais do ponto de vista criativo, mas você precisa estar tranquilo no Brasileiro. Aí você vai jogar a Copa do Brasil. Aí se cair pro Botafogo, se cair pro Cruzeiro, pro Fluminense, ou para quem quer que seja, de repente você tá em tempo ainda de voltar à disputa do Brasileiro. Como aconteceu no ano passado. Como aconteceu no ano passado. Era o foco, tinha um foco. Isso, Brasileirão. Isso, o foco era muito claro no Brasileiro. Agora já não deveria ser mais, né? Quer dizer, é que tudo bem, você tem uma Copa só, você não tem mais as duas. Mas, gente, dá pra tocar esse calendário com Brasileiro e Copa do Brasil, hein? É uma Copa, exato. É uma Copa, o Campeonato Brasileiro e o Corinthians... jogos mais de Copa do Brasil. E o Corinthians tem um 11 ali que a gente já falou que é um bom 11. Esta semana e a próxima, nós temos Libertadores, então ele não vai jogar o Corinthians no meio de semana. Depois vem data FIFA. Você entendeu? Que é
Ao contrário do que as equipes viveram depois do Mundial de Clubes, que todo mundo teve que jogar numa quantidade absurda. Agora, a Libertadores, quem não está participando Sul-Americana Libertadores, treina, descansa, faz o que quiser, só não pode fazer isso que fez hoje. E depois vem data FIFA. Então, dá para recuperar lá na frente, porque aí vem Copa do Brasil novamente, Brasileirão, numa outra situação. Então, hoje era o dia... Hoje, e contra o Bahia, no caso, pro Corinthians, de ter uma micromobilização. Não precisa ser lembra, mas que não houve nada. E por justiça, o Juventude em casa tem... O Juventude fora de casa marcou 2 gols e sofreu 27. E em casa ele tem 11-9. É favorável. Jogando em casa, fora também são 8 jogos e 8 derrotas. O Juventude tomou 36 gols no campeonato. Ele foi fazer um golzinho de bola parada e olha lá. Quando você fala de planejamento, eu concordo contigo, num planejamento bem executado, o jogo de hoje é um jogo que você... Vou usar o termo joga a vera. Porque esses jogos em que você só tem... Essas semanas em que você só tem um jogo, porque você não está na Libertadores e na Sul-Americana mais... São semanas em que você pode jogar com o seu time, com os principais jogadores à disposição. Quando chegar a Copa do Brasil, talvez precise descansar algum jogador antes da Copa do Brasil, exatamente porque a Copa do Brasil passou a ser a prioridade do Corinthians, pelo menos enquanto o Corinthians se mantiver numa situação tranquilamente aceitável no Campeonato Brasileiro. Então, hoje era um jogo, quando você pensa em planejamento, para a Copa do Brasil, para você ganhar. Se você não pudesse ganhar, para você jogar... Você tentar jogar no seu melhor nível, mesmo que você não vença o jogo. Hoje, o jogo da próxima semana, porque como disse Calçade, a gente tem Libertadores Sul-Americana no meio dessa e da próxima semana. São momentos em que o Corinthians tem que jogar com os jogadores principais. Quando for jogar a Copa do Brasil, a gente vai ter o sorteio. Se o Corinthians pega um Botafogo na Copa do Brasil, e se pega um Atlético, Cruzeiro, você vai ter que segurar jogadores antes do jogo da Copa do Brasil. Então, eu acho que bom planejamento exigia hoje um jogo com comportamento diferente da equipe. Veja o exemplo, é que o São Paulo acabou sendo eliminado de forma até inesperada para o Atlético Paranaense, né? Até porque tinha vantagem e tudo, mas o São Paulo conseguiu uma reação no Campeonato Brasileiro, fez gordura no Campeonato Brasileiro, inclusive mesmo depois da eliminação venceu no final de semana, conseguiu, e a gente falava aqui, né? São Paulo com isso, ele consegue trabalhar bem com a... E o São Paulo, 2 Copas, né? Tinha 2 Copas, né? Na Copa do Brasil e a Libertadores, está na Libertadores. Hoje ele consegue trabalhar com essa possibilidade de Libertadores olhando o que ele construiu no Campeonato Brasileiro, né? E agora só está com uma Copa. Era o que o Corinthians tinha que fazer com relação ao Campeonato Brasileiro. No entanto, hoje você pega aqui a classificação, São Paulo já é o 7º, tem 28 pontos, né? São Paulo já tem aí, já deu uma disparada. E o Corinthians, gente, só para completar aqui, a gente está falando de mobilização, né? Enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava dando uma olhada na campanha do Corinthians. Esse pessoal do Bololô aqui de baixo, o Corinthians ganhou do Sport e ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco lá atrás. Quando o Vasco colocou os reservas, lembra? O Vasco está priorizando a Sul-Americana, colocou os reservas, o Corinthians atropelou o Vasco. Fora isso, perde hoje para o Juventude, empatou em casa com o Fortaleza, empatou em casa com o Vitória e empatou com o Grêmio. Em jogos que, se a gente lembrar, foram jogos bem ruins, hein? Bem ruins também. Então, é uma característica, uma dificuldade contra esses times da parte de baixo da tabela. Não sei se passa também por essa questão de mobilização, até pra gente avaliar. Fala aí, Jean. Não, é que eu acho que sim, a temporada do Corinthians, ela, considerando que acho que o título paulista foi um negócio importante, foi um negócio legal pra curtir, mas a partir dali, eu acho que o futebol ele tem sido muito aquém. Eu continuo. É claro que a eliminação do Palmeiras e toda a turbulência gerada no Palmeiras, a classificação do Corinthians, mais uma vez que acho que nesse momento o título paulista também vem, porque foi contra o Palmeiras na final, então na hora que você soma as duas coisas, né, os 4 jogos e as 2 classificações, isso tem um peso maior, isso te dá muito crédito, mas o que eu tô querendo dizer é que do ponto de vista racional, olhando para o futebol, trazendo os números que você está trazendo, não tem muito motivo para grandes empolgações, vai. Eu quero dizer esperança. Esperança eu acho que tem porque existem jogadores muito fortes no Corinthians, existe uma capacidade, um potencial de jogar muito mais do que o Corinthians vem jogando, mas isso não está acontecendo, então vai precisar acontecer. Acho que a questão das Copas ou não Copas, priorização ou não priorização, ela depende muito, primeiro, de quais são as Copas. Então, quando você está falando de Copa do Brasil ou de Copa Sul-Americana,
Você olha para o brasileiro para determinar se essas outras competições devem ou não ser priorizadas. Quando você fala de Libertadores, não. Aí não tem muita discussão, porque ninguém vai poupar na Libertadores, exceção feita a uma primeira fase, que você fala, bom, beleza, eu vou me classificar, então eu vou poupar. Agora, quando você fala, e acho que o Corinthians mostrou isso na temporada passada, o Corinthians corria risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o que ele fez? Muito bem feito. Ele falou, a torcida pode chiar, podem não gostar, os meus principais... O Garro vai ser preservado para jogar Campeonato Brasileiro. Não me interessa se é mata-mata de Copa do Brasil, não me interessa se é mata-mata de Sul-Americana. Os meus principais jogadores vão ser utilizados com esse objetivo. E deu muito certo, né? Porque o Corinthians conseguiu não só se salvar do rebaixamento, como ir para a Libertadores. Agora, é uma questão que, neste momento, a gente não vê o Corinthians ameaçado. Mas você citou algo que compromete a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Porque é o seguinte, né? Se ele consegue ter uma atuação, não como a de hoje, mas não ter o rebaixamento, porque é o seguinte, cara, 2 rodadas as coisas mudam tudo. Se ele consegue se distanciar, ele pode fazer tudo isso e focar na Copa do Brasil. Isso, exato. E quem sabe até chegar numa fase... Você não sabe como é que vai ser o sorteio amanhã, quem é que vai cair. Qualquer que seja o sorteio, acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo título na Copa. Se ele mantiver esse nível de atuação no brasileiro, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer isso que o Jean falou. Chegar na Copa do Brasil, a água tá batendo na canela lá embaixo, falar assim, dane-se Copa do Brasil. Ser rebaixado no brasileiro é muito pior. Porque... mas ainda não... Gente, hoje ele poderia ter ido para o 9º lugar. Ele poderia ter subido muito com 3 pontos. Sim. Só que ele não subiu. E ele ainda está na virada de turno, ele precisa da metade dos pontos que ele conquistou até agora. Mas é muito pouco você falar um time que tem uma das maiores folhas de pagamento. Deve ser, se não for ali, bate a terceira. Né, se deixando Flamengo, Palmeiras, vem Corinthians. E o rendimento é lá de baixo. É desproporcional. É desproporcional. Ô, Calçado, o negócio é o seguinte, vou te passar, Birna, pra gente parar pra pensar. O ano tem 8 meses e meio quase até agora, né? Semana a gente vai completar metade de agosto. 8 meses e meio. Em 8 meses e meio, o Corinthians só teve 2 grandes momentos para o torcedor realmente ficar feliz da vida. O título paulista contra o Palmeiras e eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Não deu título, mas teve eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Fora isso, me diga em que momento o torcedor corintiano pôde realmente desfrutar, ser feliz, pegar uma sequência de jogos boas, enfim, uma classificação. O Corinthians teve eliminação na Libertadores da América sem chegar na fase de grupos. E isso foi horrível, foi péssimo, péssimo. Aliás, e da forma como atuou naqueles jogos, né? Se a gente lembrar bem lá no começo do ano... Pareceu de hoje. Exatamente. Aquilo parecia que tinha ficado para trás e tá aí, tá vivo. É esse mesmo elenco, é esse mesmo time aí, salvo um que tá, né, pendurado, por causa de cartão, ou porque tá machucado, mas é esse time aí, mudou só o treinador. Na Sul-Americana, tudo bem. A Sul-Americana não é o melhor dos mundos, não era o melhor dos mundos pro Corinthians, o Corinthians é a Copa do Brasil, privilegia o Campeonato Brasileiro e tal, mas também saiu da Sul-Americana de uma forma também melancólica da Sul-Americana, né? Troca o treinador, acontece tudo o que aconteceu externamente na vida do Corinthians, impeachment de presidente agora, no último sábado, presidente impeachmentado depois de um longo processo que veio desde o ano passado extremamente desgastante. Aí tem questão de polêmica, de questão de atraso, de salário, tá lá com o Memphis. Aí o Memphis não vai treinar um dia, aí no outro vai. Aí, gente, o corintiano não teve um minuto de paz na vida. Só 2 momentos em 8 meses e meio. Título sobre o Palmeiras, eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Ponto final. Mais nada até agora. E olha para o Campeonato Brasileiro e a gente vê justamente isso. Um time que tem potencial para estar mais lá em cima. A gente olhar e falar, o Corinthians vai brigar pelo título da Copa do Brasil, o Corinthians vai brigar por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro, para estar lá na parte de cima da tabela, 6º, 5º, enfim, tem time para isso. Mas o Corinthians definitivamente até agora não entregou isso. Só teve lampejos disso durante o ano, mas talvez aquele jogo contra o Internacional, quando o Dorival chegou, aquele 4-2 em cá, muito pouco. Eu entendo que quando você tem um clássico que vale uma vaga ou uma taça, mesmo que não seja a taça mais importante, os jogadores
inconscientemente se mobilizem com mais facilidade. Que o time inteiro, e aí acredito que até todo o CT do Corinthians, os funcionários, todo o ambiente, ele é turbinado pela possibilidade de resolver alguma coisa naquele jogo, ou naqueles 2 jogos, no caso. Mas eu acho ainda que não é normal a diferença de intensidade do time de uns jogos para outros. Até porque houve clássicos em que o Corinthians também não se mobilizou. Contra o São Paulo, por exemplo. O Dorival falou na entrevista. Faltou energia. Faltou energia. Energia. Quando você fala de um time historicamente conhecido por ser um time de raça, da garra, da arquibancada forte, né? Você vê um time jogar as partidas nessa toada meio... Assim, não vou dizer que ela não é preguiçosa, mas eu entrei, eu corri, tal, mas parece que não joguei um jogador pelo outro, não consegui entrar com a minha concentração como é necessária, e perder faz parte, mas eu acho que o jogador tem que sentir, né? Porque o futebol vive de resultados, então é muito objetivo que o jogador precisa competir e sentir as derrotas e ficar feliz nas vitórias, sem manter os pés no chão, mas precisa sentir isso, né? E não é ficar irritado, é se incomodar, para ter uma atitude diferente, para entender o que está errado. Quando a gente fala de uma temporada em que o time tem tantos jogos abaixo, e a gente pega um clássico contra o São Paulo no Morumbi, ou pega um jogo como esse, para ter um pouco de paz, e o jogo de Libertadores de mata-mata, isso não aparece, eu acho muito estranho, e eu não consigo explicar o porquê. Pro Corinthians acabou o primeiro turno, né? E o Corinthians termina praticamente na parte de baixo da tabela, com vários times aí colado, né? Na bota, cara. Tá o Santos com 21, cara, a gente metendo pau no Santos, zona de rebaixamento aí, 3 rodadas atrás, né? O Santos com 21 atrás, o Grêmio com 20 jogo a menos, o Vitória com 18 jogo a menos. Cara, que primeiro turno vexatório do Corinthians, mano. Mas assim, é o que nós já estamos cansados de saber aqui, tá? O Corinthians tem um baita time titular. Saiu um jogador, parece que desmorona tudo. Saiu o Memphis, não tem substituto pro Memphis. Saiu o Mateuzinho, não tem substituto pro Mateuzinho. Não é o caso, tá? Tô dando um exemplo do jogo contra o São Paulo, que o Mateuzinho não jogou. E aí ele começou com o Félix Torres na lateral direita, foi aquele horror, aí entrou o Léo Maná, piorou. Aí saiu o Memphis, não tem ninguém. O Vitinho vai jogar daqui 2 meses, tá fora de forma. Aí sai o Carrillo, o Breno Bidon não tem que comer feijão. Não aguenta jogar no meio de campo, não aguenta jogar um jogo de corpo. E aí vai indo, cara. Não tem condição, mano. O Corinthians contrata e contrata mal. Contratou muito pra acertar esses 11 e tá limitado. O André Ramalho voltou a errar hoje. Os 2 gols foi falha dele, cara. Se ele tivesse estourado a bola nos 2 lances pra fora, tava tudo certo, mano. Que furada foi essa, velho? Parece que esse time chega, bate no teto, vai, vamos jogar um clássico fora de casa, bateu no teto e volta. Meu Deus, mano, que isso? Que limitação é essa? Que mentalidade é essa, mano? Você, o que você achou aí da coletiva? Deixa um comentário aí, bora trocar uma ideia. Usa o espaço aí pra se manifestar, beleza? Vamos lá, pessoal, vai Corinthians.